Está na hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar do pacote de medidas do governo. Eu converso com o Márcio Holland, que é professor de Economia da FGV. Márcio, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Bom, vamos falar não da repercussão, que nós já conferimos, foi péssima no mercado financeiro, o dólar bateu nos R$6, mas a questão mesmo dos possíveis resultados das medidas anunciadas. O mercado considerou o pacote mais tímido do que se imaginava, por tudo que o Haddad e Simone Tebet vinham falando, reuniões com ministros de várias áreas aí, mas eles estimam uma economia de 71,9 bilhões entre 2025 e 2026, podendo passar dos 300 bilhões de reais até 2030. Dá para acreditar nesses cálculos? A primeira questão importante mesmo que essa situação aconteça de obter essa economia, ainda assim será muito abaixo do necessário para o que o país precisa. É importante as pessoas entenderem por que essa reação tão negativa a medidas de corte de gastos anunciado pelo governo. A ideia central, Denise, é que, primeira questão importante, o Brasil tem uma situação fiscal muito preocupante, né? Só para ter uma ideia, o resultado nominal, ou seja, o déficit nominal do Brasil, que é o déficit primário mais o pagamento de juros de dívida, está próximo de 10% negativo do PIB. Tá? A gente está falando alguma coisa em torno de R$1 trilhão de déficit nominal. Tá? A dívida pública brasileira, medida pelo Banco Central do Brasil, está indo para 80% do PIB. Tá? E ela é de curtíssimo prazo e muito mal indexada em juros pós-fixados. Né? Ou seja, o Brasil está numa situação muito vulnerável em termos fiscais. Daí a necessidade de fazer um corte de gastos. Some-se a isso, tá? A pressão inflacionária que o país vive. Né? A inflação este ano já está prevista estourar o teto da meta, o ano que vem já está brigando, indo para o rumo do teto da meta. A gente já esqueceu o centro da meta como meta. Tá? Nem se considera mais os 3%. Nem se considera mais os 3%, e no arcabouço fiscal nem se considera mais o centro da meta primário, de resultado primário, como meta. Já se utiliza o piso desses mínimo, né? Ou seja, déficits primários de 0,25% a 0,28%, 0,25% do PIB, indo a 0% do PIB de déficit primário, como a meta. Ou seja, o pior dos mundos virou a meta, no caso brasileiro. Na semana passada o governo até anunciou um novo bloqueio de despesas de 6 bilhões, veio até acima do esperado, mas com isso ele ainda prevê um déficit primário de 28,7 bilhões. É quase o limite da tolerância mesmo da meta, né? Exatamente, é o limite da tolerância da parte de baixo, mas o próprio ministro da Fazenda, quando anunciou o novo arcabouço fiscal, ele anunciou dizendo: estamos propondo metas de resultado primário superiores ao esperado pelo mercado. Tá? Aquelas expectativas semanais, focos do Banco Central. Tá? E, de fato, as metas propostas eram superiores. Só que agora ele está operando no piso, né, dessas metas. Por que isso é importante falar? Tá? Porque por mais otimista que alguém venha ficar com relação à obtenção desta economia, ela está muito aquém do necessário para estabilizar a dívida, para a gente reverter a situação do quadro fiscal brasileiro e do prêmio de risco. O Brasil está muito vulnerável. Este é um problema muito sério neste momento. Não adianta sequer considerar o cumprimento da meta dentro dessa margem de tolerância, porque é meta de saldo primário que não considera a dívida. É a dívida crescendo que é o termômetro dessa vulnerabilidade ou do risco de o Brasil dar calote, é isso? Exatamente. De chegar à insolvência. Exatamente. E só para ter uma ideia, eu diria que hoje a gente precisaria de um resultado primário positivo superior a 2% do PIB. E a gente está entregando 0,25% negativo, pelo menos 2,5% do PIB. Em qualquer situação de tombo do PIB, a economia brasileira está crescendo muito bem, 3% ao ano. É sempre esse mistério para muitos, né? Como o Brasil está crescendo bem, os economistas estão reclamando do quê? Né? E o mercado está reclamando do quê? Não é crescimento sustentável. Não é sustentável. Tá? Grande parte deste crescimento econômico veio da PEC de transição, da injeção de recursos públicos, da expansão de gastos públicos. Da piora dos gastos, da piora dos gastos. E essa piora dos gastos tende a se reduzir, ou seja, a economia tende a buscar algum equilíbrio, em algum momento a economia vai, obviamente, desaquecer, vai desacelerar.
O adicional disso tudo é que o Banco Central está olhando para isso e está dizendo: esta política gera pressão inflacionária, eu vou ter que subir a taxa de juros mais do que o necessário para conter a pressão de demanda e, com isso, obviamente, os encargos financeiros da dívida aumentam, a dívida aumenta no tempo. Ou seja, a situação fiscal piora a brasileira. Ou seja, o corte de gastos proposto pelo governo pode levar a uma situação muito curiosa da piora do resultado fiscal, porque foi muito aquém do necessário. E tem dois pontos a ser considerado. Primeiro, o custo dos juros sobre a dívida pública. Sim. E aí tem a curva de juros e tem o aumento da Selic, que isso já piora a situação. Sim. E se houver a desaceleração da economia, tem menos geração de impostos. Então piora o lado da Receita também. Exatamente. A Receita está indo muito bem e está salvando o governo. Tá? A arrecadação da União já chegou a 9% em termos reais de crescimento. Tá? É um recorde atrás do outro. Está na faixa de 7,5%, 8% de crescimento. E, digamos, no rastro desse crescimento de receita, está acontecendo o crescimento de gastos, que já chegou a ser 8,5%, 9% em termos reais, Denise. É muito crescimento de gastos. E o que daria para fazer, Márcio, dando uma condição essa? Que pacote que teria que sair? Porque eles falavam em mexer, por exemplo, limitar o aumento das despesas com saúde e educação também. Tem essa questão do salário mínimo, que mesmo ele tendo esse aumento real de 2,5%, vai continuar pesando muito na Previdência, dos gastos que mais têm aumentado. O que dava para fazer? Dá para fazer, tem muito o que fazer de anúncios de efeito de curto prazo e de efeito de médio prazo. E o mercado e as instituições em geral que olham o prêmio de risco país, traz esses resultados do futuro a valor presente, eu diria. Né? Olha e fala, olha, lá na frente a dívida vai começar a cair, isso é interessante, já precifica para hoje. E não está acontecendo isso. Grande parte, por exemplo, para o ano que vem, o governo prevê uma economia de 30 bilhões aproximadamente. 11 bilhões para 12 bilhões vem de emenda constitucional. Bom, uma proposta de emenda constitucional no Congresso entra de um jeito, mas como sai? Então tem uma incerteza sobre 11 a 12 bilhões de 30 bilhões. Tá? E o governo gasta um cartucho grande para fazer uma alteração extremamente minimalista no abono salarial. Né? O abono salarial já gasta 30 bilhões por ano no Brasil e ele se propõe a reduzir, né, o benefício para aqueles que ganham até 2 salários mínimos no ano anterior, até, em algum momento lá na frente, até 1,5 salário mínimo, de forma lenta e gradual. Tá? Lenta e gradual. Esse abono já não é mais política pública. Ele foi política pública quando não havia o Bolsa Família, toda essa rede de proteção social que foi constituída nos anos 2000. Você tem Bolsa Família, o reajuste de salário mínimo em termos reais, tudo isso. Ele perdeu o sentido. Completamente. Tinha que ser completamente redesenhado ou descontinuado. E não se mexeu, por exemplo, no seguro-desemprego, que outra medida não foi colocada se mexeu no seguro-desemprego, que está gastando 50 bilhões aproximadamente por ano, tá? Em pleno emprego, sem querer fazer trocadilho. A economia com taxa de desemprego extremamente baixa e gastando esse tanto de dinheiro. Tá? Lembrando que a proposta de emenda constitucional deixou uma herança muito perversa para o país. Os gastos com Bolsa Família, um programa muito bem desenhado, muito elogiado internacionalmente, era na ordem de 40, 50 bilhões. Está indo para 170 bilhões de reais. Tá? Todo deformado, com uma série de fraudes. Tá? O programa BPC também todo deformado. O programa BPC passou a incorporar pessoas com deficiência em um volume acelerado de pessoas com deficiência. Inclusive com ações na justiça. Agora, Márcio, antes de nós fecharmos, você vê risco de o Brasil entrar numa trajetória de crise de fato, juntando inflação elevada, juros altos, desaceleração da economia e desequilíbrio fiscal? Se a dosagem da taxa de juros for suficiente para desacelerar a economia, saindo dos atuais 3% aproximadamente para 1,5%, a dívida vai crescer de forma mais veloz, tá? E certamente isso vai comprometer muito o país. Resta saber se o governo vai conseguir conduzir, essa situação, caminhando na beira do abismo até 2026.
que a sensação que eu tenho é essa, é que se trata de um pacote de medidas. O próprio arcabouço fiscal, eu acho que aqui eu já falei sobre isso, ele foi construído para ser uma medida transitória. O arcabouço fiscal não é uma regra fiscal consistente no tempo, porque não entrega manutenção do nível de dívida pública. E esse pacote está nessa mesma linha. É como se fosse um conjunto de medidas fiscais para levar com muita sorte a economia até 2026. Inclusive a isenção maior de imposto de renda vai valer exatamente 26, que é ano de eleições. Exatamente. E aí esse é o recado que passou para o mercado, que esse compromisso com o social, com popularidade, e aí o fiscal fica em segundo plano. A sensação que eu tenho, não sou analista de política, se me permite alongar, é que a antecipação das eleições já está acontecendo de forma muito acelerada no Brasil. 2026 já começou. É isso. Ouvimos o Márcio Holland, que é professor de economia da FGV e já esteve no governo, já foi secretário de política econômica. Márcio, muito obrigada, uma boa noite. Com vocês.